Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal e dando continuidade a essa série de vídeos que eu estou postando com conteúdos lá da rede social vizinha, hoje eu vou trazer para vocês assuntos relacionados a Maria, Mariologia e algumas objeções feitas ao que o católico crê, professa e confessa a respeito da Santíssima Mãe de Deus. Então aproveite os vídeos que eu deixei para você e não esquece, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal porque é muito importante para a gente continuar trabalhando por aqui. Maria não é nada, foi só uma virgem usada por Deus para gerar Jesus Cristo. Antes de mais nada, Deus te abençoe e te cure de todo esse ódio, meu irmão, porque para alguém falar isso da mãe de Jesus, com tamanha naturalidade, certamente se trata de alguém que está passando por algum momento difícil na vida. Afinal, se a tua saúde mental estivesse bem, você jamais falaria isso da mãe de alguém, quanto muito da mãe daquele que você diz ser seu Senhor e Salvador. Mas veja só, essa frase de que Maria não é nada pode ser sim aplicada. O autor do livro Tratado da Devoção à Santíssima Virgem, São Luís Maria de Montfort, diz que Maria perto dos homens é gigante, mas que perto de Deus é um nada. A própria Maria se reconhecia como um nada porque ela, ao aceitar gerar Jesus em seu ventre, disse, eis aqui a serva do Senhor, ou seja, reconheceu a sua pequenez diante de Deus. E isso faz com que os católicos a amem muito mais, porque mesmo sendo gigante, mesmo sendo predestinada por Deus para gerar a sua humanidade, ela quis permanecer na pequenez, no escondimento. Ela sempre soube que a luz que havia nela não era dela, mas a luz da graça de Deus. Graça essa que era abundante em Maria, como o próprio arcanjo Gabriel diz, cheia de graça. Se você escolhe rejeitar Maria, problema seu, eu não posso fazer muito por você. Mas Deus não a rejeitou, porque desde o Gênesis mostra Maria como uma mulher cuja descendência esmagaria a cabeça da serpente. Por que alguns evangélicos perseguem tantos católicos por conta de Maria? Minha irmã, a tua pergunta é muito pertinente e vai me dar a oportunidade de explicar aos católicos algumas razões dessa confusão. Não todas, obviamente. Mas vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o protestantismo não é uno, mas ele é ramificado. Ou seja, se nós olharmos os luteranos, eles aceitam muito mais o que a Igreja Católica prega sobre Maria do que outras denominações, né? A questão é que existem inúmeras vertentes e também inúmeras razões da perseguição aos católicos por conta de Maria. Você não vê, por exemplo, protestantes sérios e intelectuais indo nos posts católicos para falar das suas teorias. Eles fazem isso por meio dos seus livros, numa discordância formal e cortês. Normalmente os ataques são feitos por o que eu costumo chamar de evangélico médio, que são formados unicamente por pastores que desconhecem tudo sobre o catolicismo. Então, por exemplo, eles não têm conhecimento filosófico do que é uma adoração, por exemplo. Eles são instigados a isso por não conhecerem nem a fé deles, muito menos a nossa. Por isso são treinados ou orientados a baterem um espantalho que só existe na cabeça deles. Eu respondo alguns ataques protestantes não para mudar a mentalidade do evangélico, mas para o católico que está iniciando possa conhecer a sua fé e não se amedrontar diante desse tipo de postura. Sou evangélica, pastor disse que Maria não pode ser mãe de Deus porque ele é eterno. Me ajuda. Minha irmã, fico feliz que você tenha me procurado para tirar essa dúvida, porque é sinal que você confia na seriedade do meu trabalho, mesmo não professando a mesma fé que eu. Antigamente existiu na igreja uma heresia chamada nestorianismo. Essas pessoas diziam que havia duas pessoas em Jesus, uma pessoa humana e uma pessoa divina. Então a igreja, no ano de 431 d.C., no concílio de Éfeso, pôs fim a essa discussão ao proclamar o dogma Theotokos, ou seja, Maria, mãe de Deus, geradora de Deus. E ao afirmar que Maria é mãe de Deus, se afirma que Maria gerou uma só pessoa, mas uma pessoa que possui duas naturezas perfeitamente unidas, ou seja, que Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. E o termo teológico correto disso é união hipostática. Essa realidade está inclusive provada na Bíblia quando Isabel vê Maria. Ela diz, de onde me vem a honra de vir a mãe do meu Senhor? Em grego, esse Senhor significa Kyrios, que vem de senhorio. E nós sabemos que há um só Senhor. Maria não gerou a divindade do Verbo encarnado porque ela não pode ser criada, justamente por ser eterna, mas ela gerou o homem. Só que a natureza divina não está separada da natureza humana de Cristo. Por isso, Maria não é apenas Cristotokos, como defendiam os nestorianos, mas é Theotokos, mãe de Deus. E se você chegou até aqui, comenta mãe de Deus e minha. E compartilha esse vídeo com seus amigos que podem ter a mesma dúvida que você. Por que Maria apareceria e por que isso não é espiritismo? Gostaria de entender a linha de raciocínio. Que pergunta esplêndida. Na Bíblia nós temos inúmeros relatos de aparições, e nós começamos com as angelofanias, que são aparições de anjos a seres humanos. O próprio anúncio da gravidez de Maria foi feito por um anjo. Então você poderá dizer, ok, Alan, anjos são seres espirituais, e então Deus pode permitir que eles apareçam.
Por isso que eu vejo como um exemplo irrefutável da validade das aparições de Maria, quando Jesus está lá no monte com Moisés e Elias. Elias, segundo os relatos bíblicos, foi arrebatado ao céu, então não há um indicativo de que sua alma se separou do corpo. E por outro lado, nós temos Moisés, que experimentou a morte, mas também apareceu aos apóstolos que estavam com Jesus no monte. Então o conceito de uma mariofania não poderia ser refutado, porque se de um lado há quem diga que Maria não está no céu em corpo e alma, temos Moisés, que teria passado pelo mesmo e apareceu. Por outro lado, temos o exemplo de Elias, que estaria no céu em corpo e alma, e assim como professa a fé da igreja, Maria também está no céu em corpo e alma. E Elias também apareceu. Então as mariofanias acontecem pela permissão de Deus, que usa desse artifício para comunicar aos homens uma mensagem. Vale também lembrar que nem tudo que se diz ser aparição de Maria, de fato é. Eu, por exemplo, confio apenas nas que são oficialmente aceitas pela igreja. O fato é que isso não é espiritismo, porque a aparição não provém de uma evocação, mas de um querer que vem unicamente de Deus. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o teu comentário, uma frase, um emoji, a tua dúvida e compartilha esse vídeo com os teus amigos. A mariolatria católica é um câncer, ela não faz nada e é apenas gesso. Refute isso. Refutar, você não precisa de refutação, você precisa de conversão, meu irmão. Pra mim não é nenhuma novidade o que você fala. E dizer que Maria não faz nada é uma atrocidade teológica por vários motivos. Primeiro, porque ela deu à luz ao seu Salvador, é a mãe dele. Segundo, porque a intercessão dela está na Bíblia. Terceiro, porque achar que um católico vê Maria apenas numa imagem é de uma ignorância sem tamanho. Inclusive, Fulton Sheen dizia há muito tempo atrás que há poucos que odeiam a Igreja Católica, mas há milhões que odeiam o que acham ser a Igreja Católica. E, infelizmente, o vazio da sua vida faz com que você tente atacar os católicos, batendo no espantalho criado por aqueles que ficam incitando esse ódio, normalmente em cima de um altar. E não é raro de se ver pessoas com um comportamento como o seu, vandalizando igrejas católicas, quebrando nossas imagens e achando que estão prestando um serviço a Deus. É triste saber que pessoas como você acabam se dizendo cristãos. E que o bom Deus, pela intercessão da Virgem Maria, possa tocar o seu coração e te transformar verdadeiramente num cristão. Vocês podem quebrar nossas imagens, podem destilar todo o seu ódio nas redes sociais, mas a palavra diz que nós não temamos aqueles que podem matar a carne, mas não a alma. Nossa fé católica foi herdada dos santos apóstolos, que foram mártires, e não em pessoas que usam da fé dos outros e incitam ódio para juntar riquezas. Se você é católico e chegou até aqui, comente Salve Maria Santíssima e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por você ter assistido todos esses vídeos, espero que tenham sido super úteis para você. Não deixa de compartilhar esse vídeo com seus amigos, curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal. E também, se você quiser, deixa aqui nos comentários sugestões de outros temas para eu trazer um novo compilado lá dos vídeos que eu gravei na rede social vizinha. Te espero lá.